mais, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo? Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar das questões envolvendo o Esporte Clube Internacional e ao final do vídeo vou explicar como funciona o esquema 352 e outras cositas mais. Vale então muito a pena já ficar comigo até o final desse vídeo e já deixar o seu like para dar uma força para o canal do Axel Colorado, seguindo o fluxo. Ainda resfriado e pedindo desculpa pelo funga-funga. Comitê da CBF admite erro no lance do pênalti, do Roberto em cima do Wesley. Eu quero dizer para vocês que isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Vão dar um ponto pro Inter e tirar 2 do Corinthians? Vão fazer isso? Para mim isso não quer dizer nada e, na minha opinião, pior ainda a emenda que o soneto. Deixa assim, deixa quieto. Se é o caso, como para mim meteram a mão, foi pênalti, que aquilo ali, sabe, o que a gente tem que tentar entender é o seguinte: quem domina a linguagem, domina as ideias, domina a mente das pessoas. E tem um bullshit. Os comentaristas de arbitragem, que é uma praga que tem no futebol brasileiro, a praga chamada comentarista de arbitragem. Então, tem vários lances, os árbitros são super cooperativos, cooperativistas, eles sempre se ajudam, não criticam uns aos outros com raras exceções, a não ser o vingativo Paulo César de Oliveira, que aqui ele deve odiar todos os árbitros do mundo, que ninguém presta pra ele que nos roubou muitas vezes aqui no Beira-Rio. Mas a verdade é a seguinte: eles usam o termo disputa de espaço. Sabe o que é usado esse termo aí? É uma linguagem que é usada, digamos assim, a disputa de espaço ali fosse o Roberto no Inter e o Wesley no Corinthians. Cal! Essa é que é a verdade. Cal, aponta pro Cal, pênalti. Aí, no caso que a gente tá vendo a tradição, uma mulher lá tava comentando. E a mulher, se eu não me engano, falou em disputa de espaço. Ou não, nem falaram no lance, eu não me lembro. Acho que nem passou o lance, tá? Nem chamaram atenção pro lance. Foi um pênalti escandaloso. Aquilo ali no meio de campo, na lateral, fora da área, é uma falta que qualquer um marcaria. Então essa disputa de espaço, que é esse linguajar, quem domina a linguagem, domina o pensamento das pessoas, foi usado pelos árbitros comentaristas para apoiar os seus árbitros ladrões dentro de campo e no VAR. Aquilo foi falta e muito falta. Se aquilo é falta e muito falta e foi dentro da área, foi pênalti. Agora, depois do 4-2, mesmo com o Inter jogando um horror que o Inter jogou, adianta alguma coisa admitir? Para mim, olha, eu acho até nojento. Preferia que esses caras ficassem quietos com o rabo no meio das pernas e não falassem nada. Porque meter a mão no Inter é uma coisa assim, a moeda corrente. Desde que eu abri meu canal, que esse campeonato, e quem viu aquele texto fenomenal do Fabrício Carpinejar, ele fala ali, os pontos corridos é uma ideia minha também. Não foi porque ele falou. Os pontos corridos foram criados para tirar qualquer outro time que não seja Rio São Paulo para ganhar. De 2023 para cá, tirando 2 títulos do Cruzeiro e um do Atlético Mineiro, todos os outros foram de Rio São Paulo. Essa aqui é a verdade, pessoal. É triste. O futebol brasileiro, ele virou uma negociata. Os números de transmissão e os valores envolvendo o futebol brasileiro são gigantescos. Tem gente que fala de uma maneira até infantil: olha as bets. Não é as bets, chefe. As bets tinham em 2005, não. Nos roubaram o campeonato. As bets tinham em 2020, nos roubaram o campeonato. É que o mercado lá do centro do país não acha legal que o Inter ganhe, ou que os azuis ganhem, ou que o Fortaleza ganhe, ou que o Bahia ganhe. Não interessa. Eles têm público para eles. Eles vendem o campeonato para eles. O umbigo deles são eles mesmos. Não tem o que fazer. É triste. Triste futebol brasileiro. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela de editor do site da Max Titânio. Você que treina e faz academia, a Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCAA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de proteína, combos muito lucrativos. Entre lá no site da Max Titânio, escolha os produtos, coloque no carrinho e ao finalizar a sua compra você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio é uma gigante do mercado pela qualidade de seus produtos. Eu deixo um grande abraço pessoal da Max Titânio. Seguindo o fluxo, GDV, geleia do Vozes e suas especulações, na maior parte delas furadas, mais furadas que uma cueca de Tyrannosaurus Rex. Mas ele vem com as informações. Não, vamos dar uma debatida aqui. Ele disse o seguinte, que Batata vai de titular. Quer saber a minha opinião? O Batata de titular é tão para mim, tão importante como se fosse o Bagrinho de titular. É como se tão importante quanto fosse o Bagroneiro de titular. E tem gente que ainda eu quero esperar. O Bagroneiro eu não quero chamar de Bagre. Eu chamo! Pronto! É Bagre e acabou o assunto. Então não me importa se é o Batata, se é o Bagrinho, se é o Bagroneiro. Não importa. Não importa. Nenhum desses
se importa. É a mesma coisa. Eu acho tão engraçado esse debate. Coitado do futebol do Inter, coitado do meio colorado. Debater Borré e Valência, alemão, Borré e falência é pra matar, viu? Eu já disse, tira para o ímpar e vai pro jogo. Nenhum deles resolve. É dois lixos de jogador. Comem dos cofres do Inter 3 milhões e 100 mil reais mensais, mas porque o presidente viajou até a Alemanha, no caso do Borré, e até a Turquia, no caso do Falência, e ele bancou, ninguém tem coragem de botar os dois para treinar em separado, que era o que eles mereciam há muito tempo. Dá vontade de dar risada. Aí vai o Batata pro jogo. Grande porcaria. Se vai o Batata, o Bagrinho, se vai o Bagroneiro, não importa, jogadores ridículos que não resolvem absolutamente nada. Eu gostaria de ver o Gustavo Prado, então, pra mim ver se ele joga bola ou não. E vamos ver aqui, ó, Thiago Maia sai do time. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Eu sei que o Thiago Maia tá depressivo, completou o 7º jogo no Brasileiro, não vai mais embora esse ano, porque não tem mais como jogar Brasileiro por nenhum outro clube. Mas não dá pra comparar com o Bagre Henrique, que é um lixo de jogador. O Bagre Henrique é um jogador em nível de Série C, talvez de Série C. Tem pessoas assim que participam de lives, os caras vão dizer, ele jogou muita bola. Eu nunca vi ele jogar bola em lugar nenhum. Não me irrita também. Jogador absolutamente nojento, não joga nada, tá sempre cansado. Meu abraço, um abraço aqui, ó. O Marcos Melo. Ele não vai botar, ele vai botar o Bagre Henrique. Ele vai botar o Bagre Henrique. É o titular dele, é homem de confiança, é bruxo dele. Então é uma barbaridade isso aí. E segundo o Geleia do Vozes, também o Falência continuará como titular. Se for o Falência ou o alemão Borré, não importa. Não vai acontecer porcaria nenhuma. Vamos parir bigornas incandescentes e enviesadas para fazer gols. Essa aqui é a verdade. Pobre Inter, do que debater esse tipo de coisa, pra mim, é bem cansativo. E agora chegou aquele grande momento da Kill Design. Você, homem, quer usar joias masculinas, quer se destacar, o site da Kill Design está aí na tela para vocês. E faça o seguinte, entre lá para observar os produtos da Kill Design, que está revolucionando o mercado de joias masculinas. Tem lá pingentes, tem colares, tem pulseiras em ouro, em prata ou até mesmo em aço, anéis muito bonitos. Você vai entrar lá, escolher os produtos, colocar no carrinho e digitar esse cupom de desconto aqui ao final da sua compra, que 15 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na edição dessas joias maravilhosas. A Kill Design está revolucionando o mercado de joias masculinas pela beleza de seus produtos. Eu já deixo o meu grande abraço ao pessoal da Kill Design. Peguei no fluxo aí, com resfriado e tudo. Agora eu vou explicar como funciona o 352. O meu amigo Henrique, lá de Parobé, eu já deixo um grande abraço, ele comenta todos os jogos há muito tempo, há mais de um ano, ele não perde um vídeo meu e comenta todos os meus vídeos. Em primeiro lugar, quero dizer pra ti, Henrique, que te mandar um abraço e dizer o seguinte, eu não vou nem considerar as críticas ao Vitão, tá? Porque eu já expliquei aqui, pessoal, quando um time todo naufraga, a culpa é do treinador. Quando o time todo cresce, a responsabilidade é do treinador. Então o que aconteceu no jogo contra o Corinthians na Arena da Farmácia foi exatamente isso. Os jogadores tubularam porque o treinador é medíocre. Quanto ao gol, já expliquei e vou explicar de novo. 3 zagueiros quando só jogava 2. O Curupira atrapalhou o Vitão no gol, que acabou realmente dando passos para trás. Mas eu não vou nem comentar isso aí, é brincadeira, tá? Eu quero falar rapidamente do Fernando Curupira. Eu disse na minha live do Marcos Melo que ele não era dispensável, porque também não tem nenhum primeiro volante que preste, tá? Eu quero deixar em primeiro lugar nisso. Segundo lugar, ele tecnicamente ele não é um desgraçado. Ele é um cara bom tecnicamente. Eu não sei se por uma instrução do técnico, ele tem um jogo feijão com arroz horroroso. Olhem, é simples. Ele pega a bola, dá para trás ou para o lado. Quando ele dá para atrás, não dá para fazer isso, tá? Mas quando ele dá para o lado, ele dá 2 passos para trás e aparece para receber a bola de tabela, né? Digamos, de volta. E aí ele procura o outro cara do outro lado e faz a mesma porcaria. Mata qualquer possibilidade de ataque. Fica aquele jogo feio, chato. O tal do tic-tac maldito, inventado pela seleção espanhola na Copa de 2010. Que existe até hoje, tá vendo o jogo da Champions ali, a Inter de Milão com o Barcelona. É claro que são grandes jogadores, é outra coisa, mas é tic-tac igual. E aí, pessoal, quero dizer para vocês o seguinte. O Fernando tem esse joguinho feijão com arroz horrível. Agora, vamos falar de um 3-5-2. O 3-5-2 não são 3 zagueiros, tá? Diz que é 3 zagueiros, mas não são. É um zagueiro espetado mais pelo lado direito, então um zagueiro espetado pelo lado esquerdo, Vitor Gabriel. Centralizaria o Fernando, porque ele tem bola para ser líbero. Num 3-5-2, os 2 zagueiros e o líbero fazem uma faixa.
O líbero, ele fica só entre a meia-lua da área do time que ele joga até o meio de campo no máximo. Os dois zagueiros projetados mais para o lado esquerdo, cobrindo a subida dos alas e não laterais. Nós temos 3 pessoas aqui atrás, sendo que o Fernando seria um líbero. Eu quero dizer para vocês que o Baresi foi um dos maiores líberos que eu vi jogar. E ele foi até, acho que os 40 anos jogando, e jogava uma bola federal. O Fernando tem um passe bom. Eu não sei se ele é mal orientado. Claro que a ideia dele é de não perder a bola de jeito nenhum. Eu vi ele falar e ele só pensa nisso. Ele não quer perder a bola. Tá? Quando passa pra frente, assim, passa agudo, ele errou todos os passes contra o Corinthians, com exceção de um. Os passes por positivo pra frente, ele errou todos. São 3 zagueiros, entre aspas, com um líbero, e aí chegamos no meio de campo. Esses 2 alas aqui, o da direita e da esquerda, não são laterais. No caso do Inter, quem tem bola para ser um ala pelo lado esquerdo é o Bernabé. Já o outro lá, o lateral direito, o Baguirre, não tem bola para ser ala. Mas voltando, então fica uma linha. Aqui no 3-5-2, então ficam 2 alas, um em cada lado, e eles vão da intermediária de defesa à intermediária de defesa do time adversário. No meio, 3 jogadores. Volante ainda, tem um volante ainda para fazer cobertura, junto com o líbero, e 2 jogadores um de cada lado. Então, por exemplo, aqui, se a gente poderia colocar um outro volante aqui na frente, certo? Poderia ser até o Thiago Maia, poderia ser o Luiz Otávio. E do lado direito poderia ser o Alan Patrick, do lado esquerdo no meio também o Oscar Romero. Nas laterais, nas alas, um seria o Bernabé e um outro jogador de meio de campo também, com características de meio de campo, que seria um meia que ficaria pelo lado direito. E 2 caras lá na frente. Recapitulando, o 3-5-2 são 3 jogadores atrás. Um líbero, que é um jogador de meio de campo, que tem um bom passe, que não precisa cobrir os laterais. Um erro, que não tem laterais, tá? 2 zagueiros, um pelo lado direito e um pelo esquerdo, espetados, cobrindo a subida dos alas. 5 caras no meio de campo. 2 alas, um na direita e um na esquerda. Um volante aqui à frente ainda, para reforçar um pouco o sistema defensivo, um pouco mais atrás. Espetado um pouquinho mais à frente, projetado. Um articulador pelo lado direito e outro articulador pelo lado esquerdo. E 2 atacantes. Um segundo atacante e um centroavante pode funcionar muito bem. Então esse é o 3-5-2. Então por isso que eu disse que o Fernando num sistema de 3-5-2 poderia jogar, porque não precisa se cansar muito, ele não vai correr muito, vai ficar ali como o fiel da balança, ele vai ficar centralizado. Quem vai ter que correr mais vão ser os zagueiros espetados pelo lado, no caso o Vitão e o Vitor Gabriel. Espero ter ajudado com essa explicação sobre o 3-5-2. E agora eu peço que vocês então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, dê um like nesse vídeo, que vocês se tornem membros do canal do Axel Colorado. Vocês querem fazer esse canal crescer? Por favor, tornem-se membros desse canal. Membro Ouro terá acesso ao Axel's Coffee daqui a pouco, dia 18 de maio, num café, num shopping em Porto Alegre. Vai ser só os membros Ouro, vai ser muito legal. Membros Prata, acesso a mais de 50 vídeos de react. Membros Bronze terá acesso ao Confraria do Axel, a 2ª edição, que vai ser numa churrascaria em Porto Alegre no início do mês de julho. E aqui está me dando este e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado. Um grande abraço, uma boa noite, fique com Deus.